Fala pessoal, vou fazer um vídeo aqui rapidinho para explicar tipos de predicado. Os tipos de predicado, para entender os tipos de predicado, que são três, a gente tem que começar recapitulando alguns conceitos anteriores. Mas os tipos de predicado são três, sendo eles o verbal, aqui, o nominal e o verbo nominal. Certo? Primeira coisa que a gente precisa lembrar é que predicado é tudo aquilo que eu digo do sujeito. Então, eu vou ter lá uma oração, por exemplo, Eva é cantora. Em Eva é cantora, primeira coisa que eu tenho que encontrar é o meu verbo. Achei meu verbo, pergunto, verbo, quem é que é cantora? Eva. Eva, então, é sujeito simples, porque tem um núcleo só, certo? Tá aí tudo bem. Tudo aquilo que sobra, todo o restante, fiz aqui com nuvem para ficar mais evidente, eu chamo de predicado. Então, a oração pode ser pequenininha como essa, ou pode ser maior. A pandemia afeta milhares de pessoas. Quem é que afeta milhares de pessoas? A pandemia. Da mesma forma, tem um sujeito, também sujeito simples, né? Também sujeito simples. Eu tenho o verbo afeta milhares de pessoas, então é o que eu digo em relação a esse sujeito. Então, tudo isso aqui, tudo que sobrou, afeta milhares de pessoas, é o meu predicado. Predicado, então, basicamente a sobra. Eu separo o que é o sujeito, aquilo que sobrou é o predicado. E aí eu tenho três tipos, né? Como eu tinha mostrado aqui acima. Verbal, o nominal e o verbo nominal. Hoje a gente vai prestar atenção em dois, que são o predicado verbal e o predicado nominal, certo? O predicado verbal é quando o núcleo do predicado, ou seja, a palavra mais importante do predicado, for um verbo de ação. Verbo de ação são aqueles verbos nocionais que criam uma noção, certo? O predicado nominal, o núcleo dele vai ser um nome. O núcleo será um nome, não um verbo. E outra coisa, ele se inicia por verbo de ligação. Os verbos de ligação, eles são aqueles verbos que, diferente do verbo de ação, eles não criam uma imagem, eles não criam uma noção de ação. Vale a pena memorizar os verbos de ligação: ser, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar, andar no sentido de estar. Ele anda doente, por exemplo. Esses aqui são os verbos de ligação, certo? Quando uma oração começar com verbo de... Quando o predicado começar com verbo de ligação, um desses aqui, ou similares, eu terei um predicado nominal. Vou dar exemplos agora, só para encerrar. Então, eu tenho lá, a torcida
cantou. Então, quem cantou? A torcida, né? Meu sujeito simples aqui. Cantou é o meu predicado. Só tem uma palavra, né? Usei um exemplo bem fácil, mas cantou é um verbo de ação. Se eu tenho um verbo de ação como núcleo do meu predicado, o meu predicado é verbal. Diferente se eu disser assim: a torcida é apaixonada. Em a torcida é apaixonada tem o sujeito, simples também, né? Só que aí eu começo o meu predicado com o verbo ser, né? Com esse verbo aqui na sua forma conjugada. Quando eu começo um predicado com um verbo de ligação, a palavra mais importante necessariamente será essa, ó. Porque se eu falo a torcida é, falta alguma coisa. Agora, a torcida apaixonada, a palavra central e principal é apaixonada. Então, o meu predicado, ele é nominal. Porque a palavra mais importante desta vez não é o verbo, é um nome. Nesse caso, um adjetivo. Tudo bem? Basicamente é isso. Hoje a gente focou nesses dois tipos, então predicado verbal e predicado nominal. Rapidamente, o predicado é o que sobra, tirando o sujeito. Ele será verbal quando o verbo de ação for o núcleo e será nominal quando um nome for o núcleo e ou se iniciar por verbo de ligação, que são esses aqui. Beleza? Por hoje é isso. Fica um joinha. Até mais.